Mas, Senhor queridos, vamos ao nosso terceiro vídeo, primeiro versículo do livro do Apocalipse. Vamos então, em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-os pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Eu quero que você grife aí, por favor, alguns termos. Caiu aqui a caneta desse versículo. Eu quero que você grife aí o termo mostrar, o termo brevemente e o termo Deus, termo Jesus Cristo, o termo anjo, João e servos, para que a gente venha falar com mais clareza acerca desse texto. As primeiras palavras deste versículo, ele traz o título do livro, Revelação de Jesus Cristo, para que fique bem claro, Revelação de Jesus Cristo. Essa palavra Apocalipse, ela deriva de dois termos. O primeiro termo, ele vem do grego, que é apo, que quer dizer da parte de. E o segundo termo, calúpito, que significa encobrir. Então o termo é o desvendamento, a revelação de alguma coisa que estava encoberto da parte de alguém, no caso aqui da parte de Deus. O termo brevemente, que no grego é tachos, indica rapidez de execução, será rapidamente executado. Eu pedi também que você grifasse Deus, Jesus Cristo, anjo, João e servos. Por quê? Porque o texto aqui, no primeiro versículo tem, se você ver bem, você vai ver Deus, você vai ver Jesus Cristo, você vai ver servos, você vai ver anjo e João. Então aqui está completo o endereçamento, o remetente deste livro. Todo o que Deus arquitetou e toda a maneira como que ele projetou para que João escrevesse esse livro. Então aqui, Deus seria a origem. De onde vêm essas coisas? Vem de Deus. O mediador que está mediando essas coisas é Jesus Cristo. Ele é o medianeiro, o mediador que está mediando as coisas entre Deus e João e o anjo, tá certo? Então, a origem é Deus, Jesus Cristo, o mediador, o anjo e João são os instrumentos e o destinatário dessa mensagem são os servos, tá certo? Então está aqui no primeiro versículo todo o endereçamento, o destinatário, o projeto de Deus, a origem, de onde veio, quem é o autor disso aqui, quem é que está mediando essas visões, essa mensagem, esses recados, e como chegou até nós aqui, para quem chegou. Então, Deus é a origem, Jesus Cristo o mediador, o anjo e João são os instrumentos utilizados e os servos são o destinatário, tá certo? Então veio de Deus, Jesus mediou, os anjos e João foram os instrumentos e nós os servos, é exatamente para nós que foi projetado todas essas coisas aqui. Vamos passar para o segundo versículo. O segundo versículo diz o seguinte: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Vamos grifar aqui o termo palavra de Deus. Esse termo palavra de Deus
Nós estamos acostumados com a Bíblia Sagrada. Quando se fala de a palavra de Deus é a verdade, nós nos referimos à Bíblia inteira. Mas aqui nesse texto aqui, nesse segundo versículo do primeiro capítulo do Apocalipse, esse termo palavra de Deus está se referindo às palavras escritas no livro do Apocalipse, somente, tá certo? Não está se referindo aqui aos livros de Judas até Gênesis, não, está se referindo aqui às palavras que estão escritas aqui no livro do Apocalipse, tá certo? Você pode confirmar isso lá no livro do Apocalipse, no último capítulo, que é o 22, o versículo 6 ao 7. Vamos passar o terceiro versículo aqui. Bem-aventurado, diz o terceiro versículo, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. Muito bem, nós vamos grifar aqui o que? Nós vamos grifar aqui bem-aventurado, vamos grifar também aqui as palavras desta profecia, que está inserido aí no versículo, e vamos grifar o termo tempo, tá certo? Vamos lá. Bem-aventurado, existe dentro da Bíblia Sagrada 73 bem-aventuranças. Dentro de toda a Bíblia há 73 bem-aventuranças. 7 dessas bem-aventuranças estão no livro do Apocalipse, tá certo, irmãos? Quando você lê as bem-aventuranças lá dos evangelhos de Mateus, o que quer dizer aquelas bem-aventuranças? Ela transmite para nós uma sensação de bem-estar ao homem que aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, a pessoa que resolveu entregar a sua vida nas mãos do Senhor e confiar nele, né? Isso traz a ele essa bem-aventurança, traz a ele uma sensação de bem-estar espiritual, tá certo? Agora, essa bem-aventurança é explícita aqui no versículo 3, bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Já é uma bem-aventurança que transmite assim uma ideia de um galardão, de um pagamento, de uma vitória maior, de uma joia que você receberá, um bem que você receberá de Deus por você ter feito esse trabalho, ter anunciado as palavras de Deus que estão contidas no livro do Apocalipse. Bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que leem. Eu acredito que Jesus destacou isso daqui, pediu que João escrevesse com destaque bem-aventurados que leem e bem-aventurados que ouvem, pelo fato até de que naquela época, acredito que as pessoas que sabiam ler eram muito poucas no século I depois de Cristo, e pouquíssimas ainda seriam as pessoas que tinham um exemplar desse livro. Então, o fato de bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve é tanto um convite do próprio Deus para que aquele que tinha o livro em mãos anunciasse nas igrejas, e aqueles que estiverem, que quisessem ouvir, fossem para ouvir a palavra, também tem uma bem-aventurança aí para aqueles que ouvem, né? Uma espécie de convite, de propaganda de Deus aqui, para que a mensagem se propagasse, tanto por pessoas pregando como por pessoas ouvindo. As palavras dessa profecia correspondem às palavras contidas aqui no livro sagrado. Quando diz assim, as pessoas que leem, as que guardam, né, as coisas que nela estão escritas, esse guardar aqui não é só no sentido de botar na cabeça, não. Não se esqueça de uma coisa: cabeça é lugar de esquecimento, certo? Quando o nosso pensamento começa, quando o nosso intelecto lá
começa a produzir pensamentos, o gatilho dispara, né, da memória dispara e começa a produzir pensamentos, e o seu eu passa a controlar esses pensamentos, eles são pensamentos que se vão, eles são produzidos e ele vai numa velocidade grande e de repente você grava ali numa espécie de memória RAM e logo, quando você se distrai, já foi, aquele pensamento você tem que buscar ele de novo. Por isso o salmista Davi diz assim: eu guardei a sua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então quando você ouve, gera no seu cérebro lá aquele pensamento acerca da palavra de Deus, você tem que se aprofundar e tem que arraigar aquele pensamento mesmo com força, tem que robustecer aquele pensamento na meditação para que desça ao seu coração. Porque esse sentido aqui não é só de guardar, mas é de cumprir, de obedecer, de observar e de vigiar todas as palavras, todos os termos, todas as promessas que estão contidas neste livro aqui. E aqui Jesus ele se apresenta no livro do Apocalipse como o Alfa e o Ômega, isto é, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. A primeira letra seria o Alfa e a última letra seria o Ômega. Por isso Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Se fosse no alfabeto do vocabulário português, Jesus diria: eu sou o A e o Z, tá certo? Mas como o termo aqui é grego, a mensagem partiu de mescla de grego com hebraico e aramaico. Então o Senhor diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Era o alfabeto mais familiarizado das pessoas e saberiam muito bem que ele é o começo e o final de todas as coisas. Esse termo tempo do versículo 3, ele significa, ele é do grego e quer dizer kairos ou kairos, como alguns queiram pronunciar. Indica tempo do fim ou tempo de crise. Isso aqui não é tempo determinado, tipo tempo de manhã, ou tempo da tarde, ou tempo da noite. Não, é tempo de dificuldade. Ou estou passando um tempo difícil na minha vida. Então seria, no grego, seria esse termo kairos aqui, que é um tempo de crise ou o tempo de fim, né? E é isso daí. E o que diz no primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Amém? E também em Tiago, capítulo 5, versículo 8, está dizendo o seguinte: porque a vinda do Senhor está próxima. Então nós estamos falando de tempo, não tempo de execução, mas tempo de fazer alguma coisa, mas tempo de crise, tempo de tribulação, tempo final, tá certo? Eu quero lembrar umas palavras aqui de Henry Alford, que ele diz o seguinte, que a igreja anglicana omitiu de todos os seus escritos a ser lido no púlpito das igrejas anglicanas, eles omitiram totalmente o livro do Apocalipse. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa, de um líder cristão, se diz cristão, excluir da sua preleção um texto onde há exortação a que seja lido e a que seja ouvido e a que seja guardado, né, vigiado. Esse tema eu não sei porque, só se um líder cristão desse tiver alguma, sei lá, algum convênio com o inferno, com Satanás, para excluir, ou talvez seja simplesmente falta de conhecimento, eu não sei, algo de muito negro deva estar pairando na cabeça de um líder que resolve negligenciar o ensinamento do Apocalipse para o seu rebanho. O versículo 4 diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Quando diz aqui esse termo Ásia, as 7 igrejas que estão na Ásia, não está se referindo ao continente asiático, a todo o continente da Ásia, não, está se referindo à Ásia Menor, que é a parte onde hoje fica a Turquia, né? Chamada de Turquia Asiática, certo, irmãos? Então está se referindo ali não ao continente asiático, mas a parte onde fica a Turquia, que é chamada de Ásia Menor. O versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é a fiel testemunha no livro do Apocalipse. Essa fiel testemunha é verdadeira, testemunha verdadeira, é o amém de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, porque tudo quanto vi do meu Pai vos dei a conhecer. Então ele é a testemunha fiel de tudo o que ele viu do Pai, de tudo que ele transmitiu para nós, tudo que nós temos, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que nós temos aprendido, o que nós temos recebido do cristianismo verdadeiro, da palavra de Deus, veio do Senhor, e a nossa testemunha, quem testemunha isso por nós, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim em João 8,18: eu sou que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. João 8:18. Ele diz que ele é o primogênito dos mortos, né? Colossenses também está registrado ali no capítulo 1, versículo 18, uma referência a essa expressão, primogênito dos mortos. Se ele é o primogênito dos mortos, significa que haverá outros, né? Se haverá outros. Cristo, homem, foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado pelo poder de Deus, né? No sentido de um novo corpo imortal e incorruptível. Você pode pensar assim: não, peraí, Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado, porque consta lá no Velho Testamento que Elias ressuscitou o filho da viúva, que Eliseu ressuscitou o filho de Sulamita, né? Então houve também a questão de no meio de uma guerra, estava fugindo o pessoal e ia fazer o enterro de um homem, e jogaram esse homem na sepultura de Eliseu, e quando o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou, né? Então você não é o primeiro Jesus, Jesus é o primeiro. Esses aí, eles ressuscitaram e morreram. Até Lázaro mesmo também ressuscitou antes que Jesus ressuscitasse, morresse, fosse morto, crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. Lázaro também já tinha feito a ressurreição. Acontece que essa referência aqui está se referindo a que aquele que morreu e ressuscitou em um corpo novo e imortal e incorruptível. Jesus foi o primeiro, tá certo? Ele foi o primeiro. A igreja do Senhor Jesus, os que morreram em Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo, diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Antes desse arrebatamento, quando a trombeta de Deus tocar, o arcanjo tocar a trombeta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Esses mortos em Cristo, aqueles crentes fiéis, verdadeiros, sem mácula, sem mancha, sem coisa semelhante, tiveram uma vida de fé, de
abnegação, né, de compromisso com Deus, com o Espírito Santo, com o cristianismo aqui na terra, essas pessoas, elas vão ouvir o toque da trombeta. Pelo que ensina aqui a Bíblia, somente eles ouvirão o toque da trombeta, ao som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá certo? Como diz, e Jesus foi o primeiro a ressuscitar assim. Esses corpos, esses crentes, esses que assim como eu, se morrer antes do arrebatamento, você que está me ouvindo, crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se morrer antes do arrebatamento, você também morreu na fé cristã, será ressuscitado no mesmo corpo em que Jesus foi ressuscitado lá no dia da ressurreição. Então Jesus foi o primeiro, tratando-se de um corpo imortal e incorruptível, certo? Essa ressurreição é uma alusão para o novo nascimento e para a vida de comunhão com Deus. Você pode ver lá no livro de João, capítulo 3, do versículo 1, e em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Jesus é o primogênito da criação dos mortos e de tudo. Amém? Ele é o príncipe dos reis da terra. Salmo 72 e o versículo 11, e o Salmo 89 e o versículo 17. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O Senhor vive, Ele está vivo no céu e tem um diferencial maravilhoso que eu gosto muito de pensar. Ele nos ama. Já pensou que coisa gloriosa? Você já parou para pensar? Quando tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Você imagina Deus lá no céu, olha para aqueles dois homens. Está vendo aqui Jacó e está vendo aqui Esaú. Aí Deus olha para aquele que parecia certinho, né? Aquele camarada que era gente boa, era o cara legal, e o Senhor aborrece. E olha para aquele que era um coitado miserável, trapaceiro, enrolão, mentiroso, e o Senhor ama aquele homem. Você já parou para imaginar o que Deus sente quando olha para você? Né? Pense nisso, tá certo? Pense nisso aí. O que será que Deus sente? Qual o sentimento de Deus quando Ele olha para mim? Será que quando Deus olha para mim, Ele sorri? Será que Ele sente prazer, alegria em me ver? Ou será que Ele se aborrece quando Ele olha para mim? Hein? Eita, meu Deus, já pensou, irmãos? Que coisa profunda para ser meditada, né? Em Hebreus, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 14, tem uma referência muito maravilhosa lá que eu gostaria que vocês meditassem nela. E na primeira epístola de João, no capítulo 1 ao 7, né? Aliás, capítulo 1, versículo 7 diz: Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tá certo? Bom, a gente vai ficar aqui até o versículo 5 com esse primeiro livro, que eu não quero fazer uns vídeos muito compridos, que é para não cansar vocês, tá bom? Então, peço que ore comigo nesse instante para que encerramos esse vídeo com mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento de estar aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado em nós, Pai, e que sirvamos, Pai Santo, de instrumento, assim como o Teu anjo e como João serviu de instrumento para trazer a nós as profecias do livro do Apocalipse. Nós sirvamos de instrumentos também, Senhor, para levar esta mensagem a outros e possam aprender a amar a Tua palavra. Nós te rogamos por fé no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.